sala de leitura, mais um encontro com a Palavra de Deus, o nosso encontro diário. Hoje é o dia de número 124 do nosso plano de 365 dias. E hoje nós vamos dar continuidade às histórias do povo de Israel, né? Paramos ontem em Juízes, aquele período sombrio onde o povo vinha sendo governado por juízes e ainda não acabou. Apesar de ter acabado o livro de Juízes, abre em Ruth. Abre a sua Bíblia em Ruth. Apesar de ter acabado o livro de Juízes, o tempo em que o povo era liderado por juízes ainda não acabou. Por quê? O livro de Ruth, se você pegar aí já no primeiro capítulo 1, versículo 1, deixa eu colocar a Bíblia aqui. Ó, versículo 1, Ruth capítulo 1, versículo 1. Ora, sucedeu o quê? Nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra. E certo homem, tal, vai falar aqui. Então, o livro de Ruth ainda retrata o mesmo tempo. O tempo em que os juízes governavam, ainda não eram reis. Então, o livro todinho de Juízes, os 21 capítulos, falou bastante sobre esse período sombrio e falou sobre vários nomes, vários. Agora, o livro de Ruth, ele ainda fala sobre esse tempo, porém vai destacar alguns personagens que viveram nesse tempo. Não sabemos ao certo qual tempo foi, que ano exato, que período exato, mas nesse período, em geral, houve esses personagens e a mais conhecida aí é Ruth, e a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então já deixa aí aberta a sua Bíblia em Ruth, já no capítulo 1, vamos fazer a nossa oração e seguiremos então. Para quem está conosco ao vivo, não esqueça de dar aí o seu like, clica no joinha, é importante para a entrega do conteúdo, né? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu reparei que tem pessoas entrando para o clube, mas não estão se inscrevendo. Diariamente tem pessoas novas entrando. Graças a Deus. Sejam bem-vindos. Mas se inscrevam no canal, cliquem no botão inscrever-se, isso é importante. Ative as notificações, toca no sininho e ative as notificações. Entrem para os nossos grupos, aqui na descrição do vídeo tem os grupos do WhatsApp, você entra para um grupo, e o canal do Telegram, para que você tenha acesso ao arquivo das anotações, tá bom? Senhor, obrigado por mais uma manhã na Tua presença, para quem está conosco ao vivo. Obrigado por essa oportunidade de entrar na casa dessa pessoa, nesse horário que ela nos acompanha, tarde, noite, quem sabe de madrugada, talvez no seu local de trabalho, na estrada, enfim, onde quer que essa pessoa esteja. Obrigado, Deus, por estar tendo esse acesso a levar até essa pessoa a Tua palavra. Obrigado por esse clube de leitura. Pedimos ao Senhor mais uma vez, encarecidamente, que fale conosco. Oramos sempre em nome de Jesus. Amém. Então deixa aberto aí em Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler na sequência, mas antes deixa eu te passar aqui uma visão do que nos espera, né? O que vem por aí neste livro maravilhoso. É um livro excelente. Sobre o autor, sempre a gente começa falando sobre o autor. Não temos afirmações claras de quem é o autor também do livro de Ruth. Não sabemos, na verdade. E o livro também não dá pistas de quem seja o seu autor. Quando dá, aí a gente pega aquelas comprovações, fala, enfim. Mas não dá pistas de quem é o autor deste livro. Há estudos aí que apontam que tenha sido Samuel. Samuel é o próximo que nós temos aqui na sequência, é Samuel, né? Há estudos, né,
por épocas, por forma de escrita. O Talmud afirma que Samuel escreveu. Já falei aqui uma vez o que é o Talmud. Se você não sabe, pesquise, anote aí, anote. Pesquisar o que é o Talmud. Talmud. T-A-L-M-U-D-E. Pesquise o que é o Talmud. Não é esse livro com 66, canônico, a Bíblia Sagrada reconhecida pela Igreja. Porém, o Talmud ele traz alguns registros paralelos, registros locais, discussões da época dos judeus, registros pessoais, enfim. Pesquisei o que é o Talmud. Tá? Então, lá afirma que foi Samuel, mas como no livro mesmo de Ruth não afirma, e não tem nenhum outro livro dos 66 que afirmam, então eu não posso dizer com certeza. A igreja não adotou com certeza que seria Samuel o autor, mas isso não é tão importante no momento, tá bom? Bom, trazer aqui para vocês um contexto histórico. Eu já iniciei falando um pouquinho para vocês que o livro de Ruth ele ainda traz registros da época dos juízes, apesar de ter terminado o livro de Juízes, parece que acabou, né? Não vai mais falar sobre isso, mas não. O livro de Ruth ainda traz alguns registros daquele tempo, aquele período de desordem social e religiosa, onde um refrão foi citado muitas vezes, né? Eu falei para vocês, cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos, né? Então, esse aí é o período sombrio do povo de Israel. Historicamente, esta era, ela atravessou do tempo em que Josué ele morre, né? Então, Josué era o líder. Então, Josué morreu e aí começa um período da morte de Josué até o período dos reis, onde um rei vai começar a governar, que é o primeiro rei, Saul, e o livro de Ruth ele vai falar inclusive do segundo rei, que é Davi. Por que o livro de Ruth vai falar sobre Davi? Porque a genealogia de Davi ela passa por Ruth. Ela passa por Ruth. Davi é um descendente de Ruth. Então o livro ele vai finalizar falando isso, nos trazendo essa informação, tá? O livro também ele vai falar sobre a graça de Deus, porque a sogra de Ruth, Noemi, ela subestimou a graça de Deus. A sua nora Ruth, ela era uma moabita, e a sua nora, que era uma moabita, acabou se tornando o meio pelo qual o Senhor revela a sua graça para Noemi. Você vai ver que no comecinho aqui vai falar sobre um período de crise, um período de fome. Então, Noemi, ao enfrentar um período de crise, um período de fome, onde as pessoas precisavam naturalmente comer, e Noemi se vê em desespero e desacreditada que Deus poderia providenciar um meio para que eles pudessem se alimentar. Noemi, ela acaba saindo de Belém, saindo dos territórios que ela vivia e indo para um outro território, ainda não confiando que Deus teria um meio para suprir. E a gente vai ver aqui no decorrer da história que Deus ele é provedor, sim. Deus, inclusive, ele derrama a sua graça, ele revela a sua graça, que é o favor que não merecemos. E através de uma moabita. Por que uma moabita? Se vocês se lembram, os moabitas fazem parte do grupo de inimigos do povo de Deus. Não eram dos descendentes de Abraão. Os moabitas eram os povos vizinhos, povos inimigos. Só que Ruth é uma moabita. E como que pode, através de uma moabita, o povo de Deus ser abençoado? É graça. É graça comum, que se estende a todos. Tanto é que Deus permite
que na raiz de Davi tenha uma moabita, como na raiz de Jesus tem uma prostituta, que é Raabe. Então a gente vai vendo aqui a forma de Deus se revelar. A promessa foi feita para Abraão e os seus descendentes, mas apesar da promessa ter sido feita para Abraão e os seus descendentes, desde o Velho Testamento, Deus já vem nos mostrando, revelando a sua graça de forma progressiva. Olha, eu prometi para Abraão, para os judeus e seus descendentes, mas essa promessa vai alcançar outras pessoas. E vai, ao longo dos anos, vai atingindo outras pessoas. E por fim, através de Cristo, ela abre para todos, né? Isso aí também é muito interessante na história do Velho Testamento, especificamente falando aqui do livro de Ruth. Então, a escolha de Ruth de um lugar para colher, né? Porque o povo estava em crise, não tinha onde colher nada. Mas Noemi, ela vai para um outro lugar. Ela se despede das suas noras, porque os seus filhos vão morrer, a gente vai ver isso no livro. Só que Ruth não vai embora, fala, eu vou ficar com você. E aí ela vai colher, ela vai em busca de alimento, e ela escolhe um lugar que parecia ter sido obra do acaso, o lugar que ela escolhe para colher. Mas ali, naquele lugar, ela vai ter um encontro divino com Boaz. Boaz é alguém que vai fazer muito bem para Ruth, muito bem para Noemi e se estendendo assim para o povo de Israel. Então, esse Boaz, ele era um homem que cumpria o papel de resgatador da família. Ele vai resgatar a família de Noemi, que se não houvesse esse resgate, a família ia se acabar. Por quê? O marido morreu e os filhos morreram e não deixaram descendente. Não deixaram descendente. Então, a genealogia, a raiz de Noemi ia acabar. Divinamente, Deus promove um encontro com alguém que poderia resgatar o nome da família. Isso também é muito interessante, muito interessante. A gente vai ver aqui que o livro de Ruth começa com um período de crise, a coisa ela se complica ainda mais, o povo está passando por um período de crise e muito provável, pelo que nós estamos vendo aqui, por causa da desobediência generalizada, né? Onde cada um fazia o que queria. Então o povo foi levado a essa crise, foi levado a essa fome, mas apesar disso a graça de Deus se revela e o Senhor proveu alimento para aquele povo faminto, para que eles entendessem a necessidade de obedecerem a Deus, de seguirem uma liderança. Mais uma vez, com essas coisas, nós aprendemos que nós também não podemos nos afastar do Senhor. E ao nos afastar do Senhor, nós precisamos entender só a sua graça. Precisamos receber a sua graça e a sua misericórdia. A gente vê aqui como a intenção, né, deste livro ser escrito, o propósito do livro ser escrito em revelar a graça de Deus, como eu já falei, falar sobre a providência divina. A gente vai ver aqui que Deus, ele é um Deus provedor, porque na genealogia de Davi, que nós vamos ver aqui no fim do livro, mostra que o Senhor trabalhou durante toda essa história para suprir a necessidade de um povo que não tinha um rei. Mas no final do livro a gente vai ver que tudo o que estava acontecendo estava culminando para um rei, que seria um rei excelente para Israel, que é o rei Davi. Então, apesar das ações de Deus estarem ocultas, Deus está agindo de forma oculta. O povo não sabe que Deus já está preparando o que eles precisam. Mas a gente vê aqui no livro de Ruth dois atributos específicos diretamente a Deus. Só pode ter sido Deus, né? As pessoas não sabem que é Deus que está trabalhando naquilo. Mas nós, ao lermos o livro, a gente vê, poxa, realmente foi Deus que fez, foi Deus que providenciou. Foi Deus que já estava trabalhando na sua providência divina na vida desse povo.
Bom, deixa eu citar aqui, por exemplo, no versículo 6, por exemplo, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Então levantou-se ela e com suas 2 noras, para que pudesse retornar da terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Então, a gente vê aqui um acontecimento sendo atribuído a Deus. Então, ela fica sabendo que, apesar, ela estava na terra de Moabe, mas ela fica sabendo que lá, onde o povo, antes dela sair de lá, estava em crise, de alguma forma ela fica sabendo que Deus providenciou pão para aquele povo. Deus deu pão para aquele povo. Deus estava alimentando aquele povo. Um outro acontecimento também vai estar aqui no capítulo 4, versículo 13. Assim Boaz tomou Rute e ela tornou-se sua esposa. E quando ele a possuiu, o Senhor lhe deu concepção e ela deu à luz um filho. Então a história começa falando de uma crise, de uma mulher que não teria mais genealogia, que o marido morreu, os filhos morreram, não deixaram herdeiro. Uma das noras abandonou ela. Abandonou, na verdade, foi a própria Noemi que permitiu. Rute não quis. E Deus, através da vida de Rute, que era uma moabita, vai preservar a raiz de Noemi, dando à sua nora um filho, e que a partir de então dessa raiz viria o próximo rei, o próximo não, que o próximo seria Saul, né? Mas o primeiro bom rei de Israel, vamos dizer assim, né? Um rei obediente, né? Um rei que seguiu na obediência. Saul, infelizmente, ele caiu na desobediência. Então, com isso, a gente vê que o Senhor tomou providência para todas as necessidades do povo. A necessidade física, que era a alimentação, e a necessidade de um rei. Ele atendeu toda a necessidade. Então, em meio à crise, Deus estava trabalhando, de forma oculta, mas Deus estava trabalhando. Isso aqui é muito bom para a gente aprender a forma que Deus trabalha, tá? Um outro propósito também de o autor ter registrado esse livro é falar sobre o resgatador da família. Eu não sei se vocês se lembram, mas devem lembrar, a leitura não está tão distante assim. Nós lemos lá nos livros de Moisés sobre o resgate. Nós lemos o seguinte, que por lei, né, por organização, por legislação, Moisés deixou organizado da seguinte forma. Para manter a descendência daquela família, para o nome daquela família não se apagar, acontecia o seguinte: o marido morreu e não deixou filho, então o cunhado tem que casar com ela. O irmão teria que casar com aquela mulher e dar um filho, para que o nome da família não acabasse. Então, isso teria que acontecer. Ou um resgatador, que seria um parente próximo. Então, alguém da família poderia casar com ela, para que o nome daquela família não viesse a apagar. Então, o livro de Rute, ele dá um grande exemplo sobre isso, sobre o resgate, e de como essa lei judaica, ela dava esse poder para resgatar, para redimir uma família que estava para se acabar. E Boaz, que é um dos personagens que nós vamos ver aqui na história, Boaz, ele demonstrou que, como ele era um dos membros da família, então ele demonstrou bondade para com ela, obediência a essa lei, e casou com a viúva de um parente falecido. A gente pode olhar também para essa situação de resgatador
e correlacionar, né, o resgate de Ruth por Boaz. Ruth foi resgatada por Boaz, nós podemos correlacionar com o nosso resgate por Cristo, né? Da mesma forma que Boaz resgata Ruth, nós fomos resgatados por Cristo. Por causa da fidelidade de Boaz, Boaz foi fiel ao pacto, Boaz foi fiel às leis, Boaz foi fiel àquela lei judaica, e por causa dessa fidelidade ao pacto, houve um resgate. Da mesma forma nós, né? Por causa da fidelidade de Deus no seu pacto, na sua promessa de nos resgatar, ele envia Jesus como nosso resgatador, o resgatador que todos nós precisamos. E a gente vê também que Jesus, ele é o verdadeiro rei de Israel, porque a sua genealogia ela vai chegando até Davi. A gente viu isso lá em Mateus, no capítulo 1, sobre a genealogia. Então, de trás para frente, vem falando lá da genealogia, Jesus, filho de José, e vai, até chegar também a Davi. Então, está tudo muito ligado, né? Muito ligado. Por isso que nós estamos lendo e estudando também essas histórias, tá bom? Bom, por fim, vamos falar um pouco da contribuição bíblica. O quanto o livro de Ruth contribui para a Bíblia num todo. Bom, falar sobre a fidelidade do pacto que Ruth demonstrou também para com Noemi, porque ela faz um pacto ali com Noemi. Noemi, ela despede Ruth, né? A gente vai ver que Ruth fala, não, eu faço um pacto em estar com você, onde você estiver eu vou estar, o seu Deus será o meu Deus. Então, a fidelidade do pacto de Ruth para com Noemi e o seu Deus serve de modelo para mostrar que aqueles que não eram etnicamente israelitas ou tecnicamente também israelitas podem ser incorporados ao povo de Deus por meio da fé. Porque veja, gente, vou falar isso mais uma vez com calma, para ficar bem claro. Ruth ela era moabita. Ela não tinha direito etnicamente, tecnicamente, genealogicamente, carne, sangue, ela não tinha direito a fazer parte das bênçãos prometidas de Deus a Abraão e aos seus descendentes, porque ela era moabita. Mas pela fé, ela tomou posse disso. Ela poderia ter ido embora e seguido a vida dela, mas ela passou a ter fé no Deus de Noemi. E ela falou, o teu Deus é o meu Deus. Aonde estiveres, estarei eu, aonde pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E por causa desta fé revelada no Deus de Noemi, então Ruth, ela incorpora na raiz de Israel. Ela vai dar filho, o seu filho vai ter filhos, vai chegar até Davi, que vai passando e vai chegar até Jesus. Veja que coisa. Veja que coisa. Algo que Deus disse que não deveria acontecer lá atrás. Não misture as raças, não case com outros povos, tal. Mas a gente vê na história a graça de Deus se revelando, alguém que não fazia parte daquela promessa, tomando posse dela pela fé. É o que acontece conosco nos dias de hoje. Então, há uma contribuição bíblica muito importante estudar essa história, porque nos revela que aqueles que são fiéis a esse pacto, aquele que por fé creem nesse Deus, a saber, no tempo em que nós vivemos, Jesus Cristo, então, pela graça, por meio dessa fé, recebem também o direito de se tornarem filhos e tomam posse dessa promessa, né? Dessa aliança. Então, o que a gente entende com isso? O que a gente entende? Se os moabitas que se uniram ao Senhor foram aceitos, então também tem esperança para nós. Teria esperança para os gentios. Então, contribui muito com a Bíblia essa informação, tá? Isso aqui é
É muito legal, muito importante para nós vermos isso. Bom, nós vamos encontrar aqui, gente, uma história curta, por isso que eu vou ler tudo hoje. Eu vou procurar focar na leitura, depois eu vejo os comentários. Se tiver dúvida, pergunta, coloquem aí. Nós vamos encontrar uma leitura curta, porém maravilhosa. Maravilhosa. A gente vai ver que começou com crise, depois a coisa se complica, fica muito difícil para ela, mas por fim nós vamos ver que houve uma resolução. O narrador do livro de Ruth, ele leva as nossas mentes aos personagens. É muito interessante que o narrador nos faz entrar na mente dos personagens, no que eles estavam pensando, o que eles estavam planejando, os personagens principais, Noemi, Ruth e Boaz. Então, o narrador aqui do livro de Ruth, ele nos convida a nos identificarmos com as ansiedades dos personagens, as alegrias dos personagens, os receios dos personagens e, por final, a celebrarmos a mudança do vazio, da frustração para a plenitude e para a graça. É muito interessante essa história e nós vamos ler dessa forma, tá? Uma leitura corrida, narrativa, não há muitas coisas para interpretar, mas realmente esses fatos históricos que eu expus aqui para você na visão panorâmica, tá bom? Então vamos à leitura, Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1. Deixa eu voltar aqui no livro de Ruth. Eu tenho uma breve introdução aqui no aplicativo também, que vale a pena eu ler aqui para vocês. O livro de Ruth leva o nome de uma de suas principais personagens, uma moabita chamada Ruth, que foi ancestral de Davi e Jesus. Após ler o livro de Juízes, que pinta um quadro sombrio e deprimente de Israel, o leitor fica aliviado ao encontrar Ruth. Apesar do livro ser relativamente curto, ele é rico em exemplos de bondade, fé e paciência. Ruth é um dos 5 pergaminhos que deveriam ser lidos nas festas dos judeus, especificamente na festa das semanas. Capítulo 1. Ora, sucedeu o quê? Nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra. E um certo homem de Belém, de Judá, foi residir temporariamente na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. Então, repare na história. Repare. Eles eram de Belém e porque teve um período de crise, eles foram viver temporariamente em Moabe, um território não do povo de Deus. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu. Então vai vendo a situação. Eles estavam em crise e agora a coisa complicou ainda mais. Estava em crise, complicou ainda mais. Por quê? Elimeleque morreu. Versículo 3. E ela foi deixada com seus 2 filhos. Versículo 4. E eles tomaram para si esposas das mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa e o nome de outra Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quilion também faleceram. E a mulher foi deixada sem seus 2 filhos e marido. Então, levantou-se ela com suas 2 noras para que pudesse retornar da terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado seu povo, dando-lhes pão. Assim,
ela saiu do lugar onde estava, junto com suas noras, suas duas noras, e elas puseram-se a caminho para retornar à terra de Judá. E Noemi disse às suas duas noras: Ide cada uma de vós retornar para a casa da sua mãe, que o Senhor vos trate com benevolência, como tratastes os mortos e a mim. Então, que o Senhor trate vocês com bondade, como Ele tratou aqueles que já morreram, como Ele tem tratado a mim, que Ele trate vocês com a sua benevolência. Volte para a casa da mãe de vocês. Você já sabe quem são os que morreram, né? Os mortos, né? Versículo 9. Que o Senhor vos conceda encontrar descanso, cada uma de vós na casa do seu marido. Então ela as beijou e elas ergueram a sua voz e choraram. Então, vai para a casa da mãe de vocês, case, encontrem um marido, enfim. Versículo 10. E elas lhe disseram: certamente retornaremos contigo para o teu povo. E Noemi disse: voltai-vos novamente, minhas filhas, por que ireis comigo? Há ainda mais filhos em meu ventre, para que possam ser vossos maridos? Voltai-vos novamente, minhas filhas, segui vosso caminho, pois sou velha demais para ter um marido. Se eu dissesse: tenho esperança, se eu também tivesse marido nesta noite, e ainda tivesse filhos, vós aguardaríeis por eles, até que estivessem crescidos? Guardai-vos-eis para eles sem tomar marido? Não, minhas filhas, por isso entristece-me muito que por vossa causa a mão do Senhor tenha saído contra mim. E elas ergueram a voz e voltaram a chorar, e Orfa beijou sua sogra, mas Rute agarrou-se a ela. E ela disse: eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Retorna tu após a tua cunhada. E Rute disse: não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus o meu Deus. Onde morreres eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça-me assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Então aqui é o pacto que ela fez com a sua sogra e a sua confissão de fé. Um mosquitinho chato aqui, peraí. Ao vivo é assim mesmo, né? E a sua confissão de fé no Deus de Israel. Então, ali ela diz: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Versículo 18. Quando viu que estava firmemente decidida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, as duas seguiram até chegarem a Belém. E sucedeu que, quando chegaram a Belém, toda a cidade ficou comovida com elas, e disseram: não é esta Noemi? E ela lhes disse: não me chameis de Noemi, mas me chamai de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado muito amargamente para comigo. Mara quer dizer amarga, né? A gente já passou por uma leitura nos livros de Moisés também, que fala sobre as águas amargas de Mara. Então Noemi falou assim: a partir de hoje não me chama de Noemi, não, me chama de Mara, que o Senhor me tratou muito amargamente, eu estou amargurada com tudo que aconteceu. Versículo 21. Saí cheia, e o Senhor me trouxe de volta para casa vazia. Por que então me chamais de Noemi, vendo que o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido? Então Noemi retornou, e com ela Rute, a moabita, sua nora,
as quais retornaram da terra de Moabe e vieram para Belém no início da colheita da cevada. Gente, veja só, Noemi, ela estava atribuindo tudo o que aconteceu a ela como um castigo. A gente entende aqui pelo contexto o seguinte, que Noemi, quando ela fala assim, saí cheia e voltei vazia, ela está fazendo uma leitura do que aconteceu na vida dela. Por quê? Porque ela saiu da onde ela não deveria ter saído para ir viver em um território de um povo inimigo, de outro povo, um povo que nada tinha a ver com o povo de Deus. Porque a terra estava em crise, então ela e o marido decidiram ir para outra terra e não perseveraram, não continuaram ali. Então ela está dizendo o seguinte, por causa do que eu fiz, o Senhor me fez grande mal. É castigo que eu estou vivendo aqui. Então, estou voltando vazia. Normalmente, a gente também faz essa leitura da nossa vida também, né? Quando não conhecemos a bondade, a graça, a misericórdia do Senhor. Mas Deus está trabalhando nisso, a gente vai ver aqui a situação mudar. Capítulo 2. E Noemi tinha um parente da parte de seu marido, um poderoso homem de riqueza, da família de Elimeleque, e o seu nome era Boaz. E Rute, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir agora até o campo, para colher espigas de cereal, após aquele cujo olhar eu acharei graça. E ela lhe disse, vai, minha filha. Ó, gente, atenção para vocês pegarem, tá? Porque eu não vou ficar parando muito, não há muita interpretação. Então você precisa focar na história, tá? Então veja. Ó, Noemi tinha um parente da parte de seu marido, um poderoso homem de riqueza, da família de Elimeleque, e o seu nome era Boaz. Então, aqui é só uma informação. Ela tem esse parente, porém, ela nem se deu conta, ela achou que acabou tudo, que não teria resgate e tal. Rute, a moabita, a sua nora, ela disse a Noemi, deixa-me ir agora até o campo para colher espigas de cereal, após aquele em cujo olhar eu acharei graça. E ela disse, vai, minha filha. Então, ela foi para colher. Mal sabia ela onde ela iria colher. Vamos ver. E ela foi e veio e colheu no campo após os ceifeiros. Por que ela colheu após os ceifeiros? Vocês se lembram que também por lei foi determinado por organização do legislador Moisés o seguinte, que era para ser feita a colheita, mas os ceifeiros era para deixarem alguns frutos para órfãos e para estrangeiros colherem, lembram? E também o seguinte, se caísse alguma coisa no meio do campo, os ceifeiros não poderiam pegar, era para deixar caído, para que após eles viessem estrangeiros, órfãos, viúvas, necessitados, para que eles pudessem pegar daquilo. Então Rute, conhecendo já essa história, essa lei do povo de Israel, falou, então eu vou lá colher. Eu vou achar graça aos olhos de algum dono de campo, eu vou entrar no campo deles e eu vou colher. Então, ela foi e colheu no campo após os ceifeiros. E aconteceu dela encontrar em uma parte do campo pertencente a Boaz, que era o parente de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, o Senhor seja convosco. E eles responderam, o Senhor te abençoe. Então Boaz disse ao seu servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros, de quem é essa donzela? E o servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros respondeu e disse, ela é a donzela moabita, que voltou com Noemi da terra de Moabe. E ela disse, rogo-te, deixa que eu recolha, e colha após os ceifeiros. Então, deixe que eu recolha o que cair no meio do caminho e colha o que ficar após os ceifeiros, porque primeiro os ceifeiros passavam, pegavam, deixavam uma quantidade
e o que caísse no caminho poderia ser pego por estrangeiros. Ela é uma estrangeira, ela é uma moabita, e ela chega ali e pede para fazer isso. Espero que vocês estejam entendendo e atentos aí na leitura. Bom, ela pediu, e entre os feixes, assim, ela veio e continuou desde a manhã até agora, de modo que se demorou um pouco na casa. Então Boaz disse a Ruth, tu não ouves, minha filha? Não vás colher em outro campo, nem te vás daqui, mas permanece aqui junto das minhas criadas. Que os teus olhos estejam no campo, que cegarem, e vai tu após elas. Não tenho eu encarregado os moços para que não toquem em ti? E quando estiveres com sede, vai até os vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o rosto e se curvou até o chão e lhe disse: porque achei graça aos teus olhos, para que tomes conhecimento de mim, vendo que sou estrangeira. Então, Boaz agiu com muita bondade para com ela, falou para ela: olha, você está me ouvindo? Fica aqui o tempo que você quiser, vai junto com as minhas criadas, eu dei ordem para os meus criados não tocarem em você, quando você tiver sede, pode beber água também depois deles. E ela falou: por que o senhor achou graça aos... Por que eu achei graça aos seus olhos? E Boaz lhe respondeu e disse: já me foi completamente mostrado tudo o que fizeste para tua sogra, desde a morte do teu marido, e como deixaste o teu pai, a tua mãe, a tua terra natal, e vieste a um povo que outrora não conhecias. Eu já estou sabendo a sua história, Ruth. Eu estou sendo bom para com você, porque eu estou sabendo que você tem caráter, você é fiel à sua sogra, você deixou seu pai e sua mãe para estar com ela, deixou o seu povo para estar aqui com o nosso povo. O Senhor recompense o teu trabalho, e um galardão pleno te seja dado da parte do Senhor Deus de Israel, debaixo de cujas asas tu vieste confiar. Então ela disse: permita-me encontrar graça à tua vista, meu Senhor, pelo que me consolaste e pelo que falaste amigavelmente à tua criada, embora eu não seja como uma das tuas criadas. E Boaz lhe disse: na hora da refeição, vem tu para cá e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos ceifeiros, e ele lhe serviu grão tostado, e ela comeu e ficou satisfeita e se retirou. E quando ela estava de pé para colher, Boaz ordenou aos seus moços, dizendo: deixai-a colher também no meio dos vossos feixes, e não a censureis. Deixa ela pegar do que vocês pegaram também. E também deixai cair propositalmente alguns dos punhados para ela, e os deixai para que ela possa apanhá-los, e não a repreendais. Assim ela colheu no campo até o anoitecer, e debulhou o que havia apanhado, e foi cerca de 1 éfa de cevada. E ela tomou consigo e entrou na cidade. E a sua sogra viu o que ela havia colhido, e ela o trouxe, e lhe deu o que havia reservado, depois de estar satisfeita. E a sua sogra lhe disse: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que de ti tomou conhecimento. E ela mostrou à sua sogra aquele com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que não retirou a sua benevolência, nem dos vivos, nem dos mortos. E Noemi lhe disse: o homem é nosso parente chegado, um dos nossos parentes próximos. E Ruth, a moabita, lhe disse: ele também me disse: tu deverás manter junto aos meus moços até que tenha terminado toda a minha colheita. E Noemi disse a Ruth, sua nora: é bom, minha filha,
que tu saias com as criadas dele, que não te encontrem em nenhum outro campo. Assim, ela se manteve junto às criadas de Boaz, para recolher até o final da colheita da cevada e da colheita do trigo, e habitou com a sua sogra. Então, por muitos dias ela acabou voltando lá durante todo o tempo da colheita. Capítulo 3. Então Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, não buscarei eu descanso para ti, para que fiques bem? E agora, não é Boaz, com cujas criadas tu estavas, nosso parente? Eis que esta noite ele joeirará a cevada na eira. Levante, portanto, e unge-te, e coloca sobre ti as tuas vestes, e desce à eira. Lembra desse unge-te, vai gravando esse unge-te, porque eu estou devendo para vocês uma aula sobre óleo ungido. Essa aula está na plataforma. Eu vou liberar essa aula gratuitamente para que vocês conheçam a plataforma em breve. Então, veja, esse unge-te não é como muitas pessoas conhecem. Eu vou me ungir com óleo santo. Não, aquele óleo, ele era usado apenas para ungir os sacerdotes e as coisas do tabernáculo. Lembra? Nós lemos lá em Êxodo 30, Êxodo ou Números 30, me falha a memória agora, ou é Êxodo ou é Números 30. Aquele óleo não poderia ungir qualquer outra pessoa. Vocês se lembram que lá está escrito que se ungisse outra pessoa, aquela pessoa deveria morrer? Então, quando ela fala unge-te, esse unge-te era um perfume, era um bálsamo. Então, a sogra Noemi, a sogra de Ruth, ela fala: minha filha, eu preciso encontrar descanso para você. Boaz, ele é um parente nosso. Hoje, ele vai estar no campo para plantar novamente, vai iniciar ali uma nova safra. Então, quando acontece isso, eles dormem lá. Enfim, vocês vão ver aqui o decorrer da história. Faça o seguinte, minha filha. Tome um banho, olha só, lava-te, tome um banho, unge-te, ou seja, lava-te, tome um banho, unge-te, passe um perfume, entendeu? Então, vá lá, lava-te, unge-te, trazendo para os dias de hoje. Toma um banho e passe aí um bálsamo, um creminho, fique cheirosinha. E coloca sobre ti as tuas vestes. Então, se lava, passa um bálsamo, um óleo perfumado no corpo todo, ponha sobre o seu corpo as suas vestes e desce até a eira. Mas não te faças conhecida ao homem, até que tenha terminado de comer e beber. Então vai lá, não se aproxima ainda dele, não se revele, não vá para o final do plano antes da hora. Faça como eu estou te falando. E será que, quando ele se deitar, tu marcarás o lugar onde ele se deitar, e entrarás, e descobrirás os seus pés, e te deitarás. E ele dirá o que deves fazer. Então, quando ele estiver deitado, você vai lá, descobre os pés dele, deita nos pés dele. E ele vai falar para você o que você tem que fazer. E ela lhe disse: tudo o que me disseres farei. Que nora, hein? E ela desceu até a eira e fez de acordo com tudo o que sua sogra lhe havia ordenado. E quando Boaz já havia comido e bebido, e o seu coração estava alegre, por causa do vinho, por causa da bebida, ele foi se deitar no fim da pilha de grãos. E ela chegou delicadamente e descobriu seus pés e se deitou. E sucedeu que, à meia-noite, o homem ficou temeroso e se virou. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. E ele disse: quem és tu? Ela respondeu:
Sou Ruth, tua criada. Estende, pois, a tua aba sobre a tua criada, porque tu és um parente próximo. Então, olha o plano revelado aqui. No início, o narrador não disse o que Noemi falou para Ruth. Vocês estão atentos? Vocês estão atentos? Estão acompanhando a história? Vamos lá. Noemi disse: Ruth, vai lá, faça isso. E ele vai saber o que fazer. Faça isso o quê? Aqui está revelado. Aqui está revelado. Ruth disse para ele: estende a tua aba sobre a tua criada, porque tu és um parente próximo. Até então, Boaz não sabia que ele teria essa oportunidade de resgatá-la, por ser um parente próximo, e muito menos que ela tinha esse interesse. Então, quando Ruth responde para Boaz a pergunta dele, quando ele falou assim, ó, quem és tu? Quando Ruth fala, eu sou Ruth, estende sobre mim a tua aba, estende a tua aba sobre mim, porque sou tua parente próximo. Isso é um jogo de palavras daquela época que significa o seguinte, eu quero um compromisso matrimonial com você. Estende sobre mim a tua aba. A gente vai ver essa expressão também em outras partes, em Ezequiel também tem essa expressão, enfim. Estende sobre mim a tua aba seria, assuma um compromisso matrimonial comigo. Era um jogo de palavras. Então, Noemi ensina isso para Ruth, dizendo, quando você falar essas coisas para ele, ele vai saber o que fazer. Interessante, né? Versículo 10. E ele disse, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, pois demonstrastes mais benevolência no final do que no começo. Portanto, não seguistes os moços, quer pobres ou ricos. Então ele falou, puxa, que mulher você é, hein? Que mulher, você é bendita do Senhor. Você está demonstrando mais bondade agora do que no início, do que quando eu te conheci. Se você poderia ter procurado um moço, pobre ou rico, não importa, mas você está sendo bondosa ao pacto com a sua sogra, com a família, e você veio aqui atrás de um velho, né? Só para manter o nome da família e o que a sogra está pedindo. Versículo 11. E agora, minha filha, não temas. Farei contigo tudo que requeres, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. E eis que é verdade que sou de ti um parente próximo, embora haja um parente ainda mais próximo do que eu. Espera esta noite, e será que, pela manhã, se ele cumprir diante de ti a parte de um parente, bem, que faça a parte do parente. Mas se não fizer a parte de um parente para contigo, então eu farei a parte de um parente para contigo, como vive o Senhor, deita-te até o amanhecer. Boaz também foi um homem honrado, não conheceu a Ruth, quando eu falo conhecer, vocês sabem, né? Não entrou a ela, falando uma linguagem adulta, falou, tudo bem, realmente eu sou seu parente, mas a gente tem um outro parente que é mais próximo ainda. Então, ele tem o direito antes de mim. Fica aqui a noite toda. Que coisa, hein? Fica aí. Não vou fazer nada com você. Vamos até o parente. Se ele quiser, então, ele vai ser o resgatador. Agora, se ele não quiser, deixa comigo. Versículo 14. E ela se deitou aos seus pés até amanhã. E ela se levantou antes que um pudesse conhecer ao outro. Entendeu? Ela ficou ali, ela dormiu ali, mas ela se levantou antes que um pudesse conhecer ao outro. A Ida colocou ali, pediu em casamento, aquele jogo de palavras, estende sobre mim a tua aba, significava dizer, quer casar comigo? Case comigo, estou te pedindo em casamento.
Estende sobre mim a tua saia, também tinha essa expressão. A gente vai ver isso mais para frente na Bíblia. Era um jogo de palavras da época. Bom, então aqui está claro que ela se levantou antes que um pudesse conhecer ao outro. E ele disse: que não se saiba que uma mulher entrou na eira. Tá? Então, porque ela entrou lá na eira, enfim, né? Você já sabe. Disse também ele: traz o véu que tens sobre ti e segura-o. E quando ela o segurou, ele mediu 6 medidas de cevada e lhe as pôs em cima, e ela foi para a cidade. Então o homem ainda deu mais cevada para ela, né, carregar no véu. E quando ela veio para sua sogra, ela disse... E quando ela veio para sua sogra, ela disse: quem és tu, minha filha? E ela lhe contou tudo o que o homem havia feito por ela. E ela disse: estas 6 medidas de cevada ele me deu, pois me disse: não vás vazia até a sua sogra. Então ela disse: assenta-te e aquieta-te, minha filha, até que saibais como a questão recairá, pois o homem não terá repouso até que tenha terminado com isso hoje. Noemi, conhecendo, né, fala assim: o homem deve ter ficado doido, minha filha. Não, o homem deve ter ficado maluco. Você é uma mulher virtuosa, você foi lá, você fez tudo. Ele te quer, fica tranquila, fica quietinha aí que o homem vai resolver isso ainda hoje. Capítulo 4. Então Boaz subiu até o portão e ali se assentou. E eis que o parente do qual Boaz havia falado se aproximou, ao qual ele disse: ô fulano, vira-te e assenta-te aqui. E ele se virou e se assentou. E ele tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: assentai-vos aqui. E eles se assentaram. Ou seja, quero testemunha, né? Porque eu vou fazer aqui. E ele disse ao parente: Noemi, que retornou da terra de Moabe, vem de uma parte da terra, o qual era do nosso irmão Alimeleque. E eu pensei em te anunciar, dizendo: compra diante dos teus habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se quiseres redimi-la, redime-a. Mas se não quiseres redimi-la, então dize-me, para que eu possa saber, pois não há ninguém para redimi-la além de ti, e eu venho depois de ti. E ele disse: eu a redimirei. Então Boaz falou para o parente: Noemi, que voltou, tal, ela tem terra aqui, né? O nosso parente, nosso irmão, nosso povo, Alimeleque. Ela vai vender essa terra, resgata, compra a terra. Se você não quiser, eu compro. Aí o parente falou: não, tá bom, eu vou comprar a terra. Versículo 5. Então Boaz disse: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, tu deves também comprá-la de Rute, a moabita, esposa do falecido, para levantar o nome do falecido sobre a sua herança. Então, você vai comprar terra, você também tem que comprar de Rute. E outra coisa, Rute, ela é esposa do falecido, então você já sabe o que vai acontecer, né? Vai ter que casar com ela. E o parente disse: para mim não posso redimi-la, para não prejudicar a minha própria herança. Redime tu, para ti o meu direito, pois não posso redimi-la. Então o homem falou: não, então eu vou prejudicar a minha herança, a minha linhagem. Eu já tenho meus filhos, eu já tenho meu nome, eu não quero misturar. Não. Então, redime você. Versículo 7. Ora, esta era a maneira em tempos antigos em Israel acerca da redenção e da troca, para se confirmar todas as coisas. Um homem retirava o seu calçado e o dava ao seu próximo. E isso era um testemunho em Israel. Então, a assinatura do contrato não era um papel, uma caneta, não. Eles tiravam o calçado e davam um para o outro. Negócio fechado. Era essa forma naquele tempo. Portanto, o parente disse a Boaz: compra para ti. Então
ele retirou o seu calçado. E Boaz disse aos anciãos, às testemunhas e a todo o povo: nesse dia vós sois testemunhas que comprei tudo o que era de Elimeleque e tudo o que era de Quilom e Malom da mão de Noemi. Além disso, comprei para ser minha esposa Rute, a moabita, a esposa de Malom, para levantar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja cortado dentre os seus irmãos, e do portão deste lugar, neste dia, vós sois minhas testemunhas. Para que o nome do falecido não seja cortado, para que não acabe a herança. E como foi importante isso? Porque o nome do falecido foi levantado. Ele teve um filho, que teve outro filho, que teve outro filho, que teve Davi, que teve outro filho, que teve filho, que teve Jesus. Olha como foi levantado o nome dos descendentes de Noemi por causa de Ruth, por causa da graça e da providência divina. É glorioso demais isso. Versículo 11. E todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: nós somos testemunhas. O Senhor faça da mulher que veio à tua casa como Raquel e Lia, e as duas edificaram a casa de Israel. E age tu com dignidade em Efratá, e se afamado em Belém. Então os homens falaram: que Deus abençoe o casamento de vocês, em outras palavras, que a sua mulher seja como foi Raquel para nós, como foi Lia, que eram as esposas de Jacó, né? Que você tenha fama, Boaz, o que você está fazendo é maravilhoso. E permite que a tua casa seja como a casa de Pérez, a qual Tamar deu à luz a Judá, da semente que o Senhor te dará desta moça. Assim, Boaz tomou Rute, e ela tornou-se sua esposa. E quando ele a possuiu, o Senhor lhe deu concepção, e ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem um parente, que o seu nome seja afamado em Israel, e ele será para ti um restaurador da tua vida e um provedor da tua velhice, pois a tua nora, que te ama, que é melhor para ti do que 7 filhos, o concebeu. E Noemi pegou a criança e a deitou no seu seio, e dela tornou-se cuidadora. E as mulheres, suas vizinhas, deram-lhe um nome, dizendo: nasceu um filho a Noemi, e eles o chamaram de Obed. Ele é o pai de Jessé, o pai de Davi. Ora, estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. E depois dali continua e chega até Cristo. Que história maravilhosa, né? Começa com crise, complicações, aí vai entrando graça, providência e resolução. Problema resolvido. Como nosso Deus é glorioso, né? Bom, a leitura encerra por aqui. Vou ler os comentários de vocês. Um abraço para quem vai. Amanhã a gente vai em um novo livro. Vem uma nova leitura panorâmica amanhã. Gente, Deus abençoe, tá? Um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.